eu sou Cristiane Raiol, sou moradora da Vila do Prata desde 1981, quando ainda tinha 2 anos. Eu cheguei para cá e esse lugar era um lugar riquíssimo, embora não tivesse conhecimento de nada por ainda ser uma criança, né? Então, de lá para cá, o Prata foi se desenvolvendo e a história do Prata foi se deixando para trás. Tudo aquilo que existiu hoje já não existe mais, né? Então a gente tem o projeto Raízes e Memórias justamente para retomar essa história, aquilo que existiu há muito tempo, os períodos coloniais, principalmente a questão da Lazarópolis do Prata, né? Que foi um momento assim crucial, né? Para que o Prata se tornasse mais conhecido no mundo, digamos dessa forma, por ter sido a primeira colônia de leprosário fundada no Brasil. Esta que foi a Biblioteca Hubert Rego, em homenagem ao criador do samba-canção, que hoje denominado Hino do Prata, né? Depois de muito tempo que foi desativado como biblioteca, passou a ser o Correio do Prata. Esse prédio ele foi construído no período de leprosário do Prata, justamente para atender as necessidades da comunidade, né? As pessoas que queriam ter acesso à literatura. Depois que passou a ser o Correio, funcionava com funcionários para escrever as cartas dos internados, receber também e ler as cartas para as pessoas que estavam sendo endereçadas, né? Hoje se encontra fechado, acredito que desativado temporariamente, porque passará por uma reforma, acredito eu, né? Espero que volte a funcionar e que tenha boas recordações sobre todas as coisas que aconteceram aqui neste lugar. Estamos aqui na Casa de Jogos e Entretenimento, que foi construída pela Liga contra a Lepra. Essa casa ela foi construída com o objetivo de atender a necessidade dos internos na época, o qual não tinha muito o divertimento, então era necessário criar um espaço para que eles pudessem se divertir, se interagirem uns com os outros. Então esse espaço ele foi criado para eles virem participarem das festas, dos jogos, brincarem. A Igreja Santo Antônio do Prata, ela foi construída segundo o projeto de Antônio Mazzini. A pedra inaugural foi colocada em 1900 e inaugurada em 25 de março de 1908. A segunda parte da igreja, que foi a torre, que é provida de um belíssimo relógio que bate de hora e em quarto de hora. Também tem o sino, é uma parte que chama bastante atenção, por ser um sino italiano, uma peça italiana de uma beleza inigualável. Então a igreja ela é toda no ladrilho hidráulico francês, belíssimo. A igreja apresenta 3 altares: o altar central, que faz referência ao santo padroeiro da vila, o altar lateral, um faz referência ao Sagrado Coração de Jesus e o outro a São Francisco de Assis. Este é o Instituto Feminino, que foi construído para atender à necessidade educativa das filhas dos indígenas na época do período da colonização. A pedra fundamental foi colocada em 13 de junho de 1900 e em 1905 uma parte foi completa e a educação ela foi implantada. Em 1921 passou a ser a cadeia correcional, que funcionou até 1922. A partir daí, o Dr. Heráclito de César fez uma visita aqui na colônia do Prata, confirmou que aqui seria um espaço adequado para abrir a colônia de chancenianos do estado do Pará. E passou a fazer todos os trâmites e, a partir daí, aqui foi construído, foi reformado para atender a questão do internamento, para internar as pessoas doentes com a hanseníase. Até os dias atuais, segue deteriorado em abandono. Este prédio foi construído
com o intuito de funcionar como uma espécie de enfermaria do hospital, construído na década de 30, mais ou menos na década de 1935, para abrigar alguns ancenianos que tinham a necessidade do acompanhamento médico, mas não necessariamente de ficar no hospital internado. Então eles ficavam neste alojamento e tinham o mesmo cuidado como se estivesse no hospital. Então eles poderiam sair, fazer suas necessidades que precisavam dentro da colônia e retornavam para cá. Diferente do hospital, que quem estava no hospital não poderia sair sem autorização médica. Este espaço foi construído pela Liga contra a Lepra para servir como uma padaria para atender a necessidade dos rancenianos, pois eles viviam isolados aqui e era necessário que tivesse a alimentação deles. Então, como aqui existe tanto a cozinha, a lavanderia, que lavava a roupa deles, também foi formada uma padaria que o pão era distribuído de graça para os internos. Por que distribuído para os internos? Era feita algumas casas na qual era cedida para os internos que eram casados e tinha a sua companheira também internada. Então eles moravam nas suas casas e cuidavam de si. Porém, tudo era fornecido pelo Estado na época. Então houve-se a necessidade de formar uma padaria. Essa padaria na época tinha um dos melhores maquinários. Hoje esse maquinário a gente não sabe onde se encontra. O pão era distribuído todos os dias nas suas casas. Tinha um padeiro que saía distribuindo. Isso se prolongou por muito tempo, que até em 2000, 2001 ainda funcionava. Depois de um tempo, aqui passou a ser a prefeitura aqui da Colônia do Prata. Aqui existia uma prefeitura também, tinha o prefeito daqui de dentro da vila. Esta é a lavanderia, também construída pela Liga contra a Lepra no estado do Pará. A lavanderia que atendia aos hospitais, aos abrigos e às casas dos rancenianos que não tinham condições de executar o trabalho de lavagem de roupas, né? Então, essa lavanderia dispunha de maquinários de primeiríssima qualidade. Justamente hoje estão neste abandono, estão desaparecendo de certa forma. E uma das coisas que a gente corre atrás é para manter este lugar, preservar da melhor forma possível, para que as pessoas tenham acesso a uma parte da história que ainda existe aqui de forma concreta. O pavilhão Adolfo Lutz, inaugurado em 1936, foi uma obra do governo federal. Foi implantada aqui para atender a necessidade do povo ranceniano, né? Um prédio todo equipado com materiais e profissionais capacitados para o atendimento da população. Dispunha de todas as áreas da saúde, também tinha também o laboratório próprio, a farmácia e a sala de fisioterapia, que são anexos separados daqui do prédio. Então, funcionou durante muitos anos, até 1990 e pouco, né? E depois desativado quando deixou de ser colônia. Esses prédios, assim como toda a maioria dos outros, né, resistem ao tempo e eu costumo dizer que também resistem à ferocidade humana, né? São estruturas bem resistentes. É importante para a gente manter esse espaço porque faz parte da nossa história. Eu, por exemplo, fui atendida neste local, neste prédio, assim como a maioria de outros prédios que tem aqui, né? Principalmente da área da saúde e da educação. Então é muito importante a gente manter para a gente se identificar, de certa forma, com a história local.
Assim como todos os locais sagrados, a fonte Frei Daniel de Samarate ela também esconde seus mistérios e seus segredos. Durante algum tempo atrás, houveram relatos de que algumas pessoas, mais especificamente 2 pessoas de fora e um morador daqui, disseram que ao usar a água para se banhar ou beber, receberam a cura de suas enfermidades, né? Em Belém tivemos um caso, há muitos anos atrás, de que uma senhora que estava num leito de hospital sofria de uma doença grave. E sua filha, por ter vindo no Prata em visita na época do Círio, ficou sabendo a respeito da fonte e veio aqui coletar um pouco de água para levar para sua mãe, que quando chegou se banhou e disse que foi curada dessa enfermidade. O outro relato também que existiu a respeito da cura, esse a gente não tem essa informação ainda, né? Mas aqui no Prata, o rapaz que usou a água recentemente, ele deu testemunho dizendo que foi curado. Então, é uma água que já foi levada várias vezes para análise, mas infelizmente a gente não tem o retorno do laboratório, né? A gente só sabe que é uma água mineral, é potável e não tem problema nenhum, pode ser usada de qualquer maneira. Então, o projeto Raízes e Memórias do Prata surge por essa necessidade de tornar a história que ficou para trás presente nos dias atuais e, quem sabe, futuramente, né, as gerações que estão por aí pelas ruas, elas possam levar adiante o nosso trabalho. A Secretaria de Cultura e Turismo fez uma visita à nossa vila Santo Antônio do Prata em parceria com o projeto Raízes do Prata. O nosso objetivo desse documentário é registrar e promover o patrimônio histórico e cultural do nosso município que a cada dia está sendo esquecido. Essa é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu por meio da Secretaria de Cultura e Turismo com o objetivo de conseguir recursos para restaurar e resgatar o patrimônio que faz parte da nossa história, da nossa identidade. Igarapé-Açu, é tempo de cuidar da nossa história.